Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 1º de março, agora na Espanha, 21 horas e 13 minutos, no Brasil, 17h13 da tarde. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Cada candle desse aqui, cada vela, são 4 horas. Vocês vejam que nitidamente a BTC está fazendo fundos ascendentes, topos descendentes. Isso aqui vai muito provavelmente explodir de forma ascendente, porque se a gente colocar em perspectiva, agora aqui eu estou no gráfico de 4 horas, agora eu vou pular para o mensal, para a gente perceber a inércia movimentacional da BTC. No gráfico mensal tem muita gordura para queimar até 28.500. Para mim vai dar aquela agulhada, o corpo real vai travar na mediana do canal de Keltner aqui no mensal, e ali a gente vai acumular para iniciar a onda 4 e numa onda 5 a BTC buscar algo próximo de 40 mil. É essa movimentação que a BTC está protagonizando. No squeeze aqui no gráfico mensal, que goza de uma inércia movimentacional mais ampla, já vem uma amplitude ondulacional compradora muito interessante. Tem que ter muito cuidado na hora de shortar, porque a BTC tá violenta. Essa cunha triangular aqui no 4 horas tá dando conta de que vem um amplo movimento. Já eu vou falar aqui dos fatos. A BTC protagonizou o mês menos volátil da história em fevereiro. Desde que a BTC foi criada, o primeiro bloco da BTC foi minerado em janeiro de 2009. O código-fonte da BTC foi ofertado à comunidade em outubro de 2008 pelo Satoshi Nakamoto, num grupo de discussão, e em janeiro de 2009 a BTC minerou o bloco Gênesis. O que aconteceu no último mês de fevereiro, que terminou ontem, foi o mês menos volátil desde a criação da BTC. Isso sim é um silêncio que precede um esporro. Então não subestimem essa figura triangular aqui no 4 horas. A BTC no diário segue também acumulando numa figura triangular. Isso aqui provavelmente vai explodir em direção a essa congestão aqui no patamar de 30 mil dólares. Depois a gente se desdobra numa onda 4 e numa onda 5 a gente vai buscar essa acumulação aqui lá próximo de 40 mil dólares. Na banda de VWAP mensal, a gente virou o mês, a gente está desenhando agora uma nova banda, mas como a VWAP mensal estava lá em 24 mil e pouco, é para lá que a gente vai e depois desenhar a personalidade da banda do mês 3 de 2023, do mês de março. Então até 24 mil, 25 mil é uma certeza estatística, vamos colocar assim. No intraday a BTC tá um reloginho, basicamente ela visitava a upper, estressava as uppers, voltava para ver o up. Todos os sinais na sala fecharam no gain. No copy trade, mais de 10 sinais fecharam no gain. Agora eu já ofertei mais sinais no copy trade com essa agulhada que deu aqui. Agora a BTC vai acumular de volta para 23.600 e com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a principal notícia é que a BTC protagonizou no mês de fevereiro o seu mês menos volátil desde a criação da BTC. Ou seja, desde a mineração do bloco Gênesis em janeiro de 2009, nunca um mês foi tão estável, assim, por assim dizer, para Bitcoin. E a Coinbase, o CEO da Coinbase reitera que os seus produtos de stake não são securities, não são valores mobiliários. E a SEC segue invertendo o ônus da prova, basicamente considerando todas as altcoins, todos os ativos criptos como potenciais securities, potenciais valores mobiliários, invertendo ilegalmente o ônus da prova, que tem que recair nos ombros da própria SEC. Ela é que tem que provar que um determinado ativo cripto é valor mobiliário e não o contrário. E o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, sugeriu que a utilização da plataforma de pagamentos instantâneos do Banco Central, o Pix, pode sim ser uma alternativa em relação a essa proposta de criação de uma moeda comum para esse bloco regional. O Roberto Campos Neto disse também que o real digital, que vai ser a CBDC, a Coinbank Digital Currency do Brasil,
vai ser diferente de outras CBDCs ao redor do mundo, porque vai ser, na verdade, um ecossistema e, segundo ele, uma versão de teste, um testnet beta público vai ser lançado em março desse ano, ou seja, nesse mês. Vamos ver como isso vai se desdobrar na seara geopolítica e finanças internacionais. Horas após o acidente mortal de trem na Grécia, o país tenta entender o que deu errado nesse trágico acidente de trem. Já são, no mínimo, 36 mortos e dezenas de feridos, talvez centenas, ainda é preciso aguardar os dados oficiais. O fato é que os engenheiros estão tentando entender o que aconteceu nessa tragédia ferroviária grega. E a inflação na Alemanha dispara inesperadamente num novo golpe para o Banco Central Europeu. Enfim, vamos ver se isso não vai afetar a política também de macroeconômica nesse viés agressivo que o Fed tinha iniciado, agora arrefeceu. Ele optou por subir a cada reunião do board 0,25%. Vamos ver se isso não afeta essa trajetória da taxa básica de juros pelo Federal Reserve. E o líder chinês Xi Jinping recebeu hoje o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que é um aliado do Kremlin na guerra do Putin. Isso não agradou a diplomacia norte-americana, que está vendo nessa movimentação do Xi Jinping uma afronta aos Estados Unidos e à OTAN, que, de uma maneira geral, tem apoiado a campanha militar ucraniana. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 4 horas está claramente acumulando numa figura triangular. Os shortados têm que ter muito cuidado, porque esse triângulo aqui no 4 horas provavelmente vai explodir em direção àquele patamar lá que é o nosso número de ouro, 25.250. Se romper esse patamar de 25.250, que foi o estresse aqui do topo dessa figura triangular que a gente está desenhando no diário, aí a BTC só para em 30 mil, tá bom, pessoal? Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue com uma belíssima espessura, o que indica que os compradores estão fortemente no controle da BTC. Fora o fato de que transitar por esse setor mais espesso deixa a BTC sujeita àquela repulsa magnética que vai levá-la a 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Hoje não deu tempo para fazer Polkadot Kusama. Eu vou fazer sem falta amanhã. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.